Boa noite, meus irmãos. É uma alegria imensa estar com vocês em mais essa noite de quarta-feira para os nossos estudos semanais. Peço licença para entrar nos seus lares, envolver a cada um em um abraço fraterno, dizer que a saudade é imensa, porém a cada dia que se passa nós percebemos que ela diminui e que em breve nós estaremos juntos, não só espiritualmente falando, mas fisicamente também, né? Hoje nós iniciamos a nossa aula com essa pequena reflexão. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Para que nós possamos fazer uma reflexão sobre todas as sementes que nós plantamos antes do isolamento social. Como nós estamos cuidando dessas sementes? Estamos protegendo elas das ervas daninhas que sufocam a nossa sementinha e fazem com que ela pereça? Será que nós estamos adubando essa sementinha para dar força, para que ela cresça? Será que nós estamos dando à nossa sementinha a água viva, da qual aquele que bebe jamais sentirá sede? Será que nós estamos dando bons exemplos? Então é uma reflexão para que nós façamos. E também para que a gente não se esqueça que o tempo todo nós estamos plantando e colhendo. E nesse período em que estamos em casa, que nós possamos continuar, né, com os nossos plantios todos os dias, através do bom exemplo, igual o nosso mestre querido nos ensinou. Então vamos para mais uma aulinha hoje, sejam todos bem-vindos. Então a nossa aula de hoje é a aula de número 10 lá no nosso livrinho, né? Dando continuidade à aula anterior, que falou um pouquinho de lei de progresso. Hoje nós vamos falar um pouquinho da progressão da legislação humana. Vamos falar também um pouquinho sobre a influência do espiritismo nesse progresso da humanidade. O astro principal da nossa aula será o Livro dos Espíritos. Nós vamos utilizar as questões de 794 até 802. Tá bom? Então vamos lá? Vamos iniciar a nossa aula com dois pequenos questionamentos. Em primeiro lugar, na opinião de vocês, o que seria uma lei? Nós vivemos cercados de normas, não é verdade? Algumas que nos limitam, algumas que nos libertam. O que seria então uma lei? Um outro questionamento, baseado nessa imagem aqui abaixo. Vocês acham que as leis, elas são as mesmas em todas as épocas? Então, vamos observar essa evolução do ser humano, né? Do animal, vamos pegar do animal, né? Do animal até o espiritual. Então, essa teoria da evolução das espécies, será que a mesma lei que nós utilizamos para o animal seria a lei aplicável ao espiritual? Será? Ou será que o homem evolui e as leis que foram aplicadas anteriormente para hoje em dia não se encaixam mais? São questões para que a gente reflita e durante a nossa aula nós vamos esclarecendo essas dúvidas, ok? No Livro dos Espíritos, Kardec faz a seguinte pergunta: a sociedade poderia ser regida somente pelas leis naturais, sem o recurso das leis humanas? Nós falamos bastante, né, de lei natural. Então, nós sabemos que as leis naturais são as leis que estão na natureza, portanto, são para todos, né? E elas são as leis criadas por Deus e que estão inseridas na nossa consciência. Então, será que somente essas leis, elas já poderiam, né, organizar tudo? E aí nós vemos a resposta da espiritualidade, que poderia, se o homem as compreendesse bem e se ele também quisesse praticá-las. Porque muitas vezes nós vemos que algo dentro de nós determina que certas situações não são corretas, mas a gente acaba encarando como um medo e algo a ser ultrapassado. Então acaba deixando de lado, né, aquela intuição ali. Então, elas seriam sim suficientes.
Mas a sociedade tem as suas exigências e precisa de leis particulares. Então, se essas leis existem, existem porque o homem foge das leis naturais. Então, ele precisa de outras leis para colocá-los ali no eixo, né? Mesmo quando o homem atingir uma civilização superior e completa, esta não será feita apenas de grandes descobertas tecnológicas e de invenções sofisticadas, mas em função do desenvolvimento moral do seu povo. Então, nós sabemos que as descobertas tecnológicas, a ciência, toda a tecnologia existente no planeta, elas são necessárias sim, mas elas precisam primeiro do quê? Da evolução moral. Então, o homem percebe que determinado ordenamento jurídico está ultrapassado, que não se enquadra mais nas questões de hoje. Então, ele evolui para que aquilo possa acontecer, não é? E aí é quando nós vemos que essas questões, elas estão aí neste momento, né? Nós vemos que os presídios não cumprem mais o seu papel, a sua função, as escolas precisam alterar o seu método. Então, tudo isso vai mostrando que a evolução moral precisa sim que o homem se adeque na tecnologia e na ciência. Mais uma questãozinha. Se a lei natural bastaria, por que existem as leis humanas, né? A gente até meio que já falou um pouquinho sobre isso, né? A legislação humana existe, portanto, para salvaguardar o direito dos mais fracos contra contra os mais fortes, que abusam da sua condição. Então, se as leis humanas não existem para colocar limite no mais forte, ele vai espezinhar ainda mais aquele que é mais fraco. Progredir não é esperar pelo auxílio divino, acreditando o homem que tudo lhe será dado. É modificar-se através do amor, do trabalho intenso, em um processo dinâmico. Não é ficar indiferente às fragilidades próprias da condição humana ou às condições adversas da natureza. Então, nós já sabemos, né, que nas civilizações mais avançadas, a lei de amor e de caridade, elas serão praticadas de uma maneira espontânea. Não haverá necessidade de outro tipo de lei para forçar a gente a ter empatia. Não haverá necessidade de tantas doutrinas filosóficas ou tantas religiões para mostrar para o homem que o verdadeiro caminho da felicidade é o amor, né? A cupidez, o egoísmo, o orgulho, eles não vão ser mais tão acentuados, porque o homem vai praticar mais o amor e a caridade. Então, essas preocupações, elas vão ter mais, né? Vão ser mais no campo moral do que no campo material. Então, a bondade, por exemplo, a boa-fé, a generosidade, elas vão permitir que a inteligência do homem se desenvolva com mais liberdade e mais facilidade também para que ele possa se expressar. Então, não vai ter tantos preconceitos de raça ou de cor, nem de castas, nem de nascimento. Não haverá privilégios. Então, os últimos e os primeiros terão os mesmos direitos, mas também terão as mesmas obrigações, né? Nesses povos mais avançados, a justiça ela não vai ser tão parcial. O fraco, ele vai encontrar apoio no mais forte, que é o que a gente viu no parágrafo anterior aí, né? Que o mais forte, ele acaba espezinhando o mais fraco. Quanto mais nós evoluirmos, mais nós nos apoiaremos. Então, o forte tem essa condição de força, ele vai auxiliar o mais fraco. E as crenças, elas serão todas respeitadas. Não haverá tanto sofrimento, nem tantas doenças. As pessoas, elas serão mais conscientes de que a felicidade, ela decorre do merecimento de cada um. E que quanto mais nós apoiamos uns aos outros, mais próximos dessa felicidade nós estaremos. Hoje o que nós vemos são muitas desigualdades.
Quando nós olhamos para essa imagem, nós vemos de um lado uma comunidade bem carente, né, com esgoto a céu aberto. Nós vemos de um outro lado os condomínios, né, as mansões, os carros luxuosos, as piscinas gigantescas. Reparem que entre eles existe um abismo profundo. Será que aos olhos de Deus eles são diferentes? Será que se Jesus estivesse aqui em corpo físico, Jesus estaria presente de um lado e não do outro? Então nós vemos que essas diferenças, essas distinções, quem faz é o homem no campo material. Então somos nós que, diante de um aluno com as mesmas oportunidades de ensino, nós tratamos um com privilégio, o outro não. Então, aos olhos do homem, o egoísmo ainda está acima das questões morais. Então, as oportunidades, suponhamos que as oportunidades da comunidade sejam as mesmas oportunidades das casas de luxo. Porém, os preconceitos e os obstáculos que um vai sofrer e o outro não são muito intensos. Nós vemos, inclusive, essa questão com relação à tecnologia mesmo. Então, observe, né? Filho, iPad para você. Do outro lado, fio, você vai e pede, né? Então, nós vemos que o que tem de tecnologia hoje em dia no planeta acaba separando as pessoas. Então, nós vemos muito fotos, inclusive nas redes sociais, de uma família inteira sentada a um sofá, cada um com seu celular na mão, se esquecendo de valorizar o momento daquela união em família. Hoje em dia, as crianças não sabem o que é um dicionário, porque se eles chegarem em casa com uma atividade escolar e uma palavra que eles não sabem o significado, eles pesquisam na internet. Eles não se utilizam mais do dicionário, eles nem sabem mais o que é um dicionário, a não ser um virtual. Nós vemos outro método discriminatório, que é inclusive o mais doloroso, aquele que mais nos choca, é quando nós vemos uma pessoa revirando o lixo para encontrar alguma coisa para comer, enquanto que nós naturalmente jogamos o alimento fora diariamente, seja porque pegamos em excesso no nosso prato, seja porque a comida tá ali, eu não quero mais, eu enjoei, eu tô a fim de comer uma coisa diferente, eu jogo fora, ou porque estragou. Não deu tempo de eu comer, era tanta fartura que não deu tempo de comer e acabou perecendo. Então nós precisamos ter a consciência de que tudo que sobra para nós falta para alguém. Porque Deus, ele age com igualdade. Deus não é exagerado. Então tudo para Deus está em perfeito equilíbrio. Então se eu tenho a mais e o outro tem a menos, eu preciso compartilhar, repartir, dividir. Kardec pergunta para a espiritualidade na questão 796. A severidade das leis penais não é uma necessidade no estado atual da sociedade? E a espiritualidade que fala que uma sociedade depravada tem certamente necessidade de leis mais severas, não é? Então nós sabemos que às vezes nós temos dois filhos em casa, vamos colocar um exemplo assim. Um é mais calmo, um é mais agitado. Então nós precisamos exercer um domínio maior, uma vigilância maior sobre aquele que é mais agitado, para que ele não caia, não se machuque, não se fira. Então nós ficamos a maior parte do tempo de olho nos dois, mas nós sabemos que a qualquer momento um, né, pode sofrer mais do que o outro nessa questão de cair, né, de ser estabanado. Então, infelizmente, essas leis, elas se destinam antes a punir o mal praticado do que a cortar a raiz deste mal. Nós vemos aí, né, presídios lotados, né, a lei do homem, ela é punitiva e não educativa. Então, nós vemos o preso naqueles presídios lotados, muitas vezes, quando ele sobrevive às doenças em grande escala que se acumulam ali, além das doenças físicas, nós também podemos colocar aí as doenças psicológicas. Quando eles saem dali, eles não aprenderam nada. Muitas vezes não tiveram acesso a um livro, não tiveram acesso a estudos, não tiveram acesso a nenhum outro tipo de cuidado, que não o cuidado que o outro delinquente vai ter com o outro delinquente que está na mesma cela que ele. Então,
Somente a educação, ela pode reformar os homens, que assim não terão mais necessidade de leis tão rigorosas. Então é como nós falamos, né? Quanto mais evoluído o povo, mais voltado para o amor e para a caridade. E aí, essas questões de ordem moral, elas acabam sendo sanadas pelo amor. Então, de qual progresso, perdão, de qual progresso a espiritualidade está falando aqui? Nós sabemos claramente que a espiritualidade está falando do progresso moral, né? Quanto mais nós progredimos moralmente, mais nós percebemos que algumas questões que nós utilizamos agora, elas são ultrapassadas e que nós precisamos nos aperfeiçoar. Somente a educação e o conhecimento das leis de Deus, desde a infância, serão capazes de direcionar o homem para atingir tal grau de progresso através da prática do bem. E assim, as leis não precisarão ser tão rigorosas. Isso acontecerá naturalmente, pela força das circunstâncias e com a ajuda de indivíduos que se elevam acima da maioria e conduzem a humanidade no caminho da perfeição. Olha que bonito! Então, é o exemplo, né? Então, nós sabemos que dentro de casa nós temos os nossos filhos. Muitas vezes a gente repreende, né? Olha, você não pode mentir. Mas eu tô contando uma mentirinha ali pro meu chefe, fingindo que tô doente para não ir trabalhar hoje, né? Ah, mas é diferente. Eu não tô omitindo, não tô mentindo, eu tô omitindo, né? Tô só omitindo aqui. Então, o exemplo, ele é tudo. Por isso, as evangelizações infantis, elas são extremamente importantes, porque não basta só falar de Jesus, nós precisamos viver Jesus dentro do nosso lar, é a prática do evangelho. Então, essas crianças de hoje, elas não aceitam mais o que nós tínhamos na nossa época. E com certeza, mais adiante, a tecnologia que nós temos hoje, para eles serão ultrapassado. Como a gente vê os bebezinhos, né, já pegam o celular, já sabe que é touch, né? Não ficam mais procurando botões. Então nós sabemos que essa evolução ela tá aí, presente diariamente. E nós, enquanto educadores, nós, enquanto pais, dentro dos nossos lares ou fora dos nossos lares, a nós cabe a principal função, que é direcionar esses espíritos no caminho do bem. Quando a gente fala de lei, né, de norma, de progresso, logo nos vem um questionamento. Tudo que é legal é justo? Essa pergunta eu estou fazendo para vocês para que vocês possam entender o que é lei e o que é justiça. Existe uma separação entre uma coisa e outra. Então, um exemplo, né? Nós temos aqui a escravidão. Então, nesta época, a escravidão ela era legal, mas ela era justa. Hoje em dia, se nós observarmos a escravidão, nós sabemos que ela foi extremamente sangrenta, sofrida, vergonhosa para a história do nosso país e de tantos outros. Então, aqui fica muito claro para a gente o que é lei e o que é justiça. Então, por exemplo, na lei divina, nós temos a lei de justiça, amor e caridade. Então, na lei de justiça, por exemplo, Deus dá a cada um segundo as suas obras, não é? Como nós falamos lá da semente, você planta o que você quiser, mas você só colherá aquilo que você plantou. Por isso é importante ter cuidado com aquilo que a gente está plantando, né? Mas com relação à justiça de Deus, ela é cercada de amor e caridade. Já a lei é fria. A lei, ela vem para punir, independente de amor, de caridade. É o que nós vemos claramente aqui no caso dessa imagem. Então, nem tudo que é legal é justo. Por isso, nós precisamos construir esses juízos de valor nas nossas crianças, dentro dos nossos lares. E formar também o nosso juízo de valor. Nós vamos ver mais adiante que o Espiritismo ele nos ajuda, fazendo o quê? Com que nós tenhamos uma fé raciocinada.
tá certo? Então vamos lá. Nós temos aqui o apartheid, por exemplo. Na época era legal, mas era justo? Olha que imagem chocante, né? Dois bancos grandes, né? Pessoas de um lado de pele branca, pessoas do outro lado de pele preta. Então se separou. Jamais uma mulher branca se sentaria nesse outro banco, perdão. E jamais uma pessoa de cor preta se sentaria no outro banco. Perdão, gente, a palavra branco, né? Por quê? Porque não seria aceito. Então nós temos uma história que ela é muito impactante, porém muito necessária. Uma senhora chamada Rosa Parks, ela chegou do trabalho muito cansada, entrou no ônibus e no ônibus havia essa separação, né? Ela não poderia se sentar em qualquer banco, né? Os bancos da frente eram reservados às pessoas de pele branca e os bancos de trás reservados às pessoas de pele negra. E era um número bem reduzido. Então, se nós observarmos, a separação era tão intensa. Será que o trabalho dela era fácil? Ela trabalhou o dia inteiro sentada, o dia inteiro numa boa. Sem dúvida, o trabalho dela foi muito cansativo. Então, ela estava exausta. Quando ela entra no ônibus, ela pagou a condução. Então, ela resolveu se sentar, né? E se sentando, o motorista do ônibus fica indignado porque ela se sentou num assento reservado a uma pessoa de cor branca. E pede que ela se levante. E ela se recusa, porque ela também estava cansada. Então, ela se recusa a ceder aquele lugar. É quando o motorista do ônibus acaba expulsando ela do ônibus, né? Desculpem. Ela teve apoio de Martin Luther King, né? Que apoiou essa ação dela. E essa ação é uma ação física, uma ação material, no campo da matéria. Mas isso foi tão importante que um ano depois a Corte Suprema norte-americana aboliu essa segregação racial. Então, pelo menos nos ônibus, né, não havia mais essa distinção de assentos para brancos, assentos para pretos. Então, eram bancos, simplesmente bancos. É importante nós falarmos que muitas vezes a lei sai do papel, mas ela continua na mente das pessoas. Por isso é tão importante esse olhar com as nossas crianças, né? Esse amor, esse carinho, porque sem dúvida, quando nós contamos isso para os nossos filhos, eles ficam indignados, eles acham isso muito doentio, né? Mas naquela época era natural. E infelizmente hoje em dia nós vemos a mídia dando muito destaque também para muito preconceito. Muitas pessoas sofrendo, inclusive sendo mortas por conta de preconceito. Somente em 1999, quando ela já tinha 88 anos, o presidente da época, que era o Bill Clinton, resolveu dar a ela uma medalha, né, de condecoração, porque ela foi o estopim para que essa segregação acabasse. Então, observem, né, quanto tempo demorou para que um presidente branco desse a ela uma condecoração, que estava no campo também da ciência, no campo da matéria. Porque, na moral, aquilo, pelo menos na pele negra, já tinha acabado há muito tempo. E aí vem uma reflexão para todos nós, né? Nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos. Então, como é importante essa união. Vamos pensar no nosso querido Mestre Jesus. Ele esteve aqui e ele precisou da ajuda de 12. Mas quando a gente fala de 12, nós estamos falando de um número elevado, enorme de pessoas. 12 é uma simbologia para os apóstolos. Mas nós sabemos que Jesus deixou o evangelho para toda a humanidade, um número ilimitado de pessoas. Então nós precisamos uns dos outros para que possamos mudar a história, para que possamos não só progredir no campo da matéria, mas para que possamos evoluir também. E aí vem essa questãozinha, né? Progresso e evolução. Serão a mesma coisa? Mais ou menos que a gente já falou um pouquinho aí, né? No slide anterior.
Mas nós sabemos que o progresso, ele é o desenvolvimento do ser, o desenvolvimento material, o desenvolvimento intelectual, enquanto a evolução, ela é espiritual. É essa busca da perfeição através dos processos reencarnatórios. Então, a gente sabe que ciência e moral, elas não evoluem juntas, né? Mas uma precisa da outra. Então, observem que a moral evolui e logo em seguida ela alavanca o progresso, né? Então, são duas coisas diferentes, porém totalmente conectadas uma à outra. Isso é só uma brincadeira para a gente saber que isso não é igual a isso, né? São duas coisas totalmente diferentes, embora a gente ache muito parecido, mas uma coisa não é igual à outra. Por isso a importância do nosso estudo, a importância do nosso conhecimento, para que a gente se liberte, consiga visualizar as coisas com mais amplitude. Já caminhando para o finalzinho da nossa aula, nós vamos falar rapidamente de que maneira que o Espiritismo pode influenciar no nosso progresso, né? Nós sabemos que o Espiritismo ele desenvolve essa fé raciocinada. Então, o que eu aceitava ontem, hoje eu não aceito mais, não é? É como essa aulinha, essa pequena reflexão que nós estamos fazendo aqui. Nós sabemos que estamos fazendo essa reflexão aqui, mas todos vocês já leram a aula, já deram uma estudadinha no livro dos Espíritos. Portanto, nada do que a gente está falando aqui é um segredo, né? É algo novo. Mas se por acaso existir uma dúvida, vocês têm toda a liberdade de pesquisar, não é? E construir a fé de vocês a partir de lógicas, a partir da verdade. Nós temos também a segurança, né? O Espiritismo nos traz uma segurança tão grande. Neste momento, por exemplo, que nós estamos passando por esse isolamento social, nós estamos afastados dos nossos entes queridos, afastados dos nossos amigos, afastados dos nossos trabalhos, mas nós temos segurança, plena convicção de que quem está no leme desse barco, guiando esse barco enorme chamado planeta Terra, nessa movimentação, nessa turbulência toda, é o nosso querido Mestre Jesus. É Ele que olha por cada um de nós. É Ele que nos dá serenidade. É Ele que nos dá equilíbrio. Então nós sabemos que se o momento é de ficar em casa, porque o Espiritismo não é somente moral. O Espiritismo não é somente filosofia. O Espiritismo também é ciência. E aqueles que dizem que o Espiritismo foi ciência somente lá no início, naquela época das mesas girantes, da confirmação de que os espíritos estavam ali trazendo um efeito totalmente inteligente, estão equivocados. Kardec mesmo nos falou, em qualquer tempo, se a ciência disser algo diferente disso, fique com a ciência. E nós estamos passando por isso agora, não é? A ciência nos convidou a refletirmos, a observarmos a nossa higiene, não é verdade? A maneira com que nós agimos, hábitos simples, diários. Mas a ciência nos convida ao uso da máscara, a ficarmos em casa, evitarmos aglomerações. E nós estamos fazendo o quê? Respeitando o que a ciência nos diz, não é? Até porque se nós não fizermos isso, nós estamos sendo hipócritas, nós estamos dizendo que somos espíritas, que somos cristãos, mas estamos infringindo um dos pilares do espiritismo, que é a ciência, né? E quem fala tudo isso para nós é o espiritismo apenas? Não, é Jesus através da sua autoridade moral. Quem de nós tem mais autoridade moral do que o próprio Jesus? Então, é o próprio Mestre que nos convida a essas reflexões todas. E é seguindo os exemplos do Mestre que nós evoluímos também. Então, para finalizar a nossa aula,
essa questão de número 799, da qual Kardec pergunta, né? De que maneira o espiritismo pode contribuir para o progresso? E a espiritualidade nos traz uma outra reflexão, quando eles falam que é destruindo o materialismo, perdão, que é uma das chagas da sociedade. Ele faz os homens compreenderem onde está o seu verdadeiro interesse. A vida futura, não estando mais velada pela dúvida, o homem compreenderá melhor que pode assegurar o seu futuro através do presente, destruindo os preconceitos, olha aqui, de seita, de casta, de cor. Ele ensina aos homens a grande solidariedade que os deve unir como irmãos. Olha que bonito, né? Se nós somos todos irmãos, por que que a maneira com que eu penso faz com que uma outra pessoa deixe de gostar de mim? É a intolerância. Então, nós somos livres pensadores, cada um pensa de uma maneira, e essas múltiplas maneiras de pensar, elas devem ser respeitadas, né? Então, é isso que nos torna verdadeiramente cristãos. Então, se eu me preocupo com alguém, se eu acho que alguém está doente, seja psicologicamente, seja espiritualmente, se de fato eu estou preocupado, eu ligo, não é? Eu envio uma mensagem, eu pergunto, eu quero saber. Então, quanto mais nós nos afastamos, mais abismos criamos entre nós. Vamos nos unir, vamos estar juntos. Então, como que os espíritos agem, né? Nesse progresso? Por que que eles não aceleram, né? O progresso, tendo em vista que eles estão agindo ali? Então, porque nós sabemos que não é através do fenômeno apenas, né? Porque o fenômeno passa, não é? Como nós estávamos falando agora há pouco das mesas girantes. O que fica é o que necessita ficar. Então, o fenômeno, ele passa, ele fica na ordem do sobrenatural e ele passa. Então, é importante que nós façamos a nossa parte. É o que diz aqui no finalzinho, ó. Deus, na sua bondade, ele quer deixar o mérito, né, para cada um de nós, para que a gente se convença através da razão que nós somos capazes de nos modificarmos e que essa nossa mudança vai modificar o próximo também. Não é verdade? Olha que bonito, é como a semente. Então, muitas vezes nós olhamos para a semente e não acreditamos que ela se tornará uma árvore frondosa, mas nós precisamos ter os olhos de ver. Então, o processo mais difícil é o processo de germinação. A semente precisa morrer, ela precisa deixar de ser semente para agora ser uma planta, não é? Então, nós precisamos deixar de lado o homem velho. Por que deixar de lado? Porque a gente pode olhar para o lado, ver o homem velho e se alegrar, porque nós não somos mais assim. Nós já progredimos, nós já evoluímos, nós já não temos mais certos tipos de atitude que tínhamos ali atrás. Então, esse processo de evolução, ele está em todos os lugares. Esse progresso está na natureza também, como nós vemos aqui na imagem. E ele é extremamente importante para todos nós. Então, eu resolvi deixar aqui ao lado a bibliografia para vocês poderem consultar com calma depois, né? Me despedir de vocês com um abraço, com um beijo, convidá-los ao estudo, né? Que neste momento é necessário que seja assim à distância, mas em breve nós estaremos juntos para trocar esse nosso carinho, essa nossa empatia pessoalmente. Então fica aqui a bibliografia, depois vocês deem um print na tela para que vocês possam consultar. Um beijo em cada um de vocês e até logo